eu estava realizando uma atividade, de repente eu percebi que meu corpo estava tenso, a minha respiração estava curta, comecei a suar debaixo dos braços e minha boca estava seca. Eu olhei com curiosidade para aqueles sintomas que estava sentindo no meu corpo físico e tomei consciência naquele momento que eu estava ansioso. Então, eu fiz alguns movimentos para acalmar aquela ansiedade e depois, mais tarde, eu trouxe esta ansiedade para a meditação, para compreender, para entender o que estava por detrás daquela ansiedade e dessa forma dissipar aquele estado ansioso que estava ali presente no meu corpo. O meu nome é João Siqueira da Mata, sou instrutor de Mindfulness e de EPASE, Inteligência Perceptiva, e nesse vídeo de hoje eu vou ensinar você como utilizar a meditação para compreender, para entender a ansiedade. Fique comigo que até no final desse vídeo você vai conhecer algumas técnicas muito valiosas, tanto para gerenciar, para administrar a ansiedade naquele momento em que você está sentindo, também para você entrar de uma forma mais profunda no seu interior e entender por que a ansiedade está presente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que tem o maior número de pessoas ansiosas. Podemos considerar a ansiedade como uma verdadeira epidemia. Naturalmente que existem diversos níveis de ansiedade, desde quadros de ansiedade mais leve a quadros de ansiedade que são bem mais fortes. O que eu vou apresentar nesse vídeo são técnicas que, independente do nível de ansiedade que a pessoa tenha, vai ajudar a gerenciar, a conviver melhor com esse quadro de ansiedade. Seja uma ansiedade que vem de vez em quando, ou seja uma ansiedade que esteja mais presente, mais constante na sua vida. Como estava dizendo no início desse vídeo, eu estava fazendo uma atividade, estava no computador fazendo uma apresentação e de repente eu percebi que o meu corpo havia alterado. Então a minha respiração estava mais curta, comecei a suar debaixo dos braços, meu corpo como um todo tenso e a garganta seca. Então naquele momento eu olhei para mim e tive consciência que eu estava ansioso. A consciência corporal é muito importante e normalmente num treinamento em Mindfulness a gente entrega técnicas para que você possa aprender a se relacionar de uma forma mais consciente com o seu corpo. Quando a gente aprende a relacionar com o nosso corpo, nós utilizamos o nosso corpo para acessar o que está ocorrendo na nossa parte emocional e na nossa parte mental e vice-versa. Então, quando eu notei a presença daquela ansiedade, o que eu fiz no primeiro momento? No primeiro momento, eu utilizei algumas técnicas para baixar aquele nível de ansiedade para que eu pudesse concluir aquela atividade que eu precisava concluir de uma forma tranquila. Técnicas que eu utilizei. A primeira técnica é a respiração, porque normalmente quando uma pessoa fica ansiosa ou com medo ou com qualquer alteração na sua parte emocional, isso afeta diretamente a respiração. E ao ficar consciente dessa alteração da respiração, e normalmente a respiração ela fica mais rápida e superficial, o movimento que podemos fazer é alterar a respiração. Se ela está rápida, superficial, se ela está rápida e superficial, o que você pode fazer é fazer algumas respirações
mais profunda, mais lenta. Dessa forma, você começa a utilizar o teu corpo para mudar a sua mente. Na descrição desse vídeo, vou deixar um link onde eu ensino como realizar a respiração diafragmática, que é uma respiração muito importante para ajudar a gerenciar as nossas emoções. E a outra técnica que eu utilizei em conjunto com a respiração diafragmática é a técnica das digitais. A técnica das digitais é uma técnica muito importante e que traz um resultado muito profundo no nosso corpo. Porque quando nós realizamos a técnica das digitais, isso faz com que o nosso corpo, que está naquele estado de luta ou fuga, ou naquele estado de alerta, faz com que o corpo saia nesse estado de perigo e relaxa. Porque no momento em que aparece um quadro de ansiedade, isso apenas está demonstrando algo que está ocorrendo lá no nosso subconsciente. O nosso subconsciente, por algum motivo, está lendo que aquela atividade que estamos fazendo ou que vamos fazer depois pode ser um perigo. Então, ele acende ali a luz vermelha no nosso interior e, para nos proteger, desencadeia determinadas alterações fisiológicas. E a técnica das digitais ajuda a desmontar um pouco esse quadro e trazer um estado maior de tranquilidade. A técnica das digitais foi um vídeo que eu já gravei e também estou deixando aqui abaixo, na descrição desse vídeo, um link de acesso a esse vídeo. Então, no primeiro momento foi isso que eu fiz. Eu utilizei a respiração e a técnica das digitais para gerenciar essa ansiedade, para alterar aquele estado inicial que havia instalado em mim. E depois, num segundo momento, que é o objetivo desse vídeo, eu fiz um outro movimento para compreender melhor aquela ansiedade, para entender qual o motivo, a razão pelo qual ela apareceu e como se faz isso. Essa parte que eu vou ensinar agora é como utilizar a meditação para entender, compreender um estado de ansiedade. A meditação nós podemos utilizá-la para os mais variados motivos. Normalmente se utiliza para o relaxamento do corpo físico, para o relaxamento da nossa mente, e também podemos utilizar a meditação para entender, para compreender um estado emocional, um estado psicológico que está nos incomodando. O que eu vou compartilhar agora com você é uma experiência pessoal. É como eu utilizo a meditação para entrar dentro de mim e perceber o que está ocorrendo. Então, o primeiro passo é sentar, relaxar um pouco o corpo, soltar o corpo físico e, em seguida, vamos conectar com aquilo que está nos incomodando. No meu caso, foi com aquele quadro de ansiedade que se apresentou. Então, eu levo a minha atenção para aquela ansiedade. Vou respirando e vou me conectando com aquele momento que eu senti ansioso. Quando eu faço isso com essa intenção de me conectar, essa ansiedade ela se apresenta aqui dentro de mim ou na minha frente. Então, nesse momento, o que podemos fazer é estabelecer um diálogo com essa ansiedade. Às vezes, no primeiro momento, para quem ainda não está se aprofundando no campo do autoconhecimento, pode parecer estranho quando se fala de estabelecer um diálogo consigo mesmo ou com aquele estado emocional. Mas vamos recordar que a todo momento nós estamos conversando conosco mesmos.
A nossa mente, ela não para. Nós estamos trabalhando, caminhando, fazendo qualquer atividade, ou até mesmo quando queremos dormir, a nossa mente sempre está pensando, recordando, comentando. É um diálogo mental constante. Esse diálogo mental, ele acontece de uma forma inconsciente ou automática, porque nós não temos o controle sobre ele. E numa prática meditativa, vamos realizar esse diálogo, esse mesmo diálogo que normalmente estamos realizando a todo momento conosco mesmo, mas de uma forma consciente, de uma forma atenta e de uma forma direcionada. Este é o diferencial. E quando aprendemos a fazer isso, quando nós aprendemos a dialogar conosco mesmo de uma forma consciente, acontece algo muito interessante, algo muito curioso no nosso interior. Porque o nosso subconsciente, aonde está depositado os nossos traumas, as nossas crenças, enfim, tudo aquilo que nós vivemos, que muitas vezes nós não temos acesso, ou seja, às vezes nós temos determinados padrões de comportamento e nem sabemos o porquê. A origem está no nosso subconsciente. E esse subconsciente, no primeiro momento, parece que é difícil de acessar, porque ele acaba bloqueando aquele acesso para nos proteger. Mas quando aprendemos a dialogar, a entrar em contato conosco mesmo, de uma forma aberta, curiosa, sem julgamento, esse subconsciente, ele simplesmente se revela de uma forma muito natural, muito espontânea. Ele começa a trazer para o nosso consciente o que está ocorrendo, o que está por detrás daquela cena. Então, este é o princípio. Então, voltando, eu me conectei com aquela ansiedade. Naquele momento que eu me conectei, ela se apresentou, veio novamente à tona. E eu perguntei para mim mesmo, qual é a razão dessa ansiedade? Ou, uma outra forma, você pode imaginar essa ansiedade na sua frente, com a sua forma, e perguntar, por que estou ansioso? Quando eu fiz essa pergunta, em seguida veio uma resposta. Estou ansioso por causa da atividade que irei realizar depois. Uma atividade que iria realizar no período da tarde. Então veio a primeira resposta. Eu perguntei, mas por que você está ansioso? Qual que é o motivo? E de uma forma muito atenta, sem julgamento, apenas fiquei aberto, escutando, receptivo. E a resposta veio, estou com medo de não conseguir corresponder à expectativa que existe sobre mim. Veja, foi uma resposta muito interessante. Então, eu recebi essa resposta e perguntei, mas por que você está com medo? Em seguida, veio a resposta, eu estou com medo de ser julgado. Veio essa palavra, então, do não julgamento. Eu acolhi aquela resposta, perguntei, quando é que você foi julgado pela primeira vez? Eu fiquei em silêncio, esperando essa resposta. Passado alguns momentos, veio até a minha mente uma recordação de quando eu tinha de 8 a 9 anos. Uma situação que eu vivi na época quando ia para a escola, onde eu sofri um bullying. E aquele bullying gerou um julgamento. Mas, porém, tudo tinha sido uma mentira. Daí eu entendi, naquele momento, que era o medo de um julgamento de algo que eu não fiz. Então, nesse momento em que se revelou para minha consciência a razão
dessa ansiedade, que era o medo do julgamento, ligado a essa situação, o que aconteceu aqui é que por um momento aumentou aquela ansiedade dentro de mim. É como que um calor tomasse conta do meu corpo. Mas sem nenhum julgamento, eu fui inalando o ar lentamente e exalando. Muito consciente daquilo que ocorreu quando eu tinha aquela idade, quando eu era apenas uma criança. E naquela situação a qual tinha vivido, eu havia me sentido sozinho, desprotegido. Então eu fui inalando e exalando. Inalando e exalando e olhando para essa ansiedade, olhando para essa cena. E à medida que eu fui fazendo isso, ficando consciente, mas sem nenhum conceito, sem nenhum julgamento, eu fui percebendo que aquele conteúdo emocional tinha ficado muito forte, que tinha provocado aquela ansiedade, à medida que fui olhando assim com carinho, com respeito, com amor para aquela minha parte, aquilo foi diminuindo, diminuindo. Daí eu fui fazendo um movimento de acolher, de olhar para aquela criança interior, para aquela parte que havia em mim que tinha sido ferida. Fui inalando, exalando e fui acolhendo aquela parte. À medida que eu fui fazendo esse movimento de inalar e exalar de uma forma consciente e de acolher aquele sentimento, eu fui percebendo que aquilo foi diminuindo, diminuindo e desapareceu. Continuei mais um pouco respirando e em seguida eu percebi um estado de tranquilidade muito grande que tomou conta do meu ser. Terminei aquela meditação e depois, em seguida, após o almoço, eu fui executar aquela atividade que estava programada e percebi durante a execução dessa atividade um estado de tranquilidade muito grande, uma paz interior enorme e não havia dentro de mim nenhuma ansiedade. Então, compartilho aqui com vocês esse movimento que podemos utilizar tanto para uma ansiedade, para um medo ou para qualquer estado emocional que esteja provocando algum desconforto dentro de nós. Essa é uma meditação de acolhimento, porque quando nós aprendemos a acolher uma ansiedade ou acolher qualquer emoção, aquela tensão que existe dentro de nós, porque normalmente quando nós estamos com um estado emocional não desejado, queremos ficar livre dele. E esse movimento de ficar livre, às vezes de rejeitar, acaba criando uma tensão mais forte ainda, e essa tensão acaba fortalecendo aquilo que não estamos querendo. Mas quando fazemos um movimento contrário, não de rechaçar, mas um movimento de acolher, tal como estou ensinando nesse vídeo, esse movimento de acolhimento permite essa compreensão, esse autoconhecimento, e muitas vezes nos leva à origem, nos leva ao momento em que isso foi criado. E com isso conseguimos curar uma ferida do passado, ferida essa que não importa quando aconteceu, mas isso fica registrado no nosso corpo, na nossa célula. E todas as vezes que nós vamos realizar uma atividade que o nosso subconsciente lê que aquilo pode trazer para nós algum risco, então ele acende a luz vermelha, ele acende esse estado de alerta que se manifesta no nosso corpo. E quando nós aprendemos a olhar para o nosso corpo e também aprendemos a olhar para o nosso subconsciente e a dialogar com ele, aquilo se revela, e quando se revela, então nós podemos curar essa parte de nós. E com isso, ao invés daquela dificuldade ser para nós um transtorno, aquela dificuldade que nós estamos vivendo ajuda
a elevar cada vez mais o nosso estado de consciência e trazendo para nós algo muito maravilhoso, que é o autoconhecimento. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu convido você a curtir e a compartilhar. E se você ainda não assinou esse canal, eu convido você a assinar esse canal, que em breve você terá outros vídeos, tanto da série Meditação na Prática e Por que Meditar. Gratidão pela sua presença.